Em 2019, além do mundo ter sido salvo graças ao sacrifício heróico de Tony Stark, em Vingadores Ultimato, outro grande evento também aconteceu naquele ano, mas do outro lado dos quadrinhos. Arthur Fleck, o fracassado comediante e palhaço nas horas vagas, fez sua grande estreia no programa do Murray, onde de forma trágica, ele se mostrou para o mundo todo não sendo só como um comediante fracassado em todos os sentidos, mas como na verdade um grande símbolo de anarquia e revolução, o pior dos casos, o pior dos piores. Ele tentou se mostrar como o Coringa, pois nas palavras dele, o que você ganha quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que apenas o distrata todo santo dia, na visão do Coringa, você vai ganhar o que merece. E então, lá em 2019, o Coringa, o suposto Coringa, encerrou o filme no auge dele. A partir dali, o que todos nós esperávamos era que Arthur Fleck fosse cada vez mais gradativamente se tornando o Coringa que nós amamos odiar nos quadrinhos. Aquele símbolo do mal encarnado, o puro caos, um agente do caos sem motivação alguma, se não for literalmente trazer o caos e tornar todas as pessoas à volta dele tão malucas quanto ele. Mas acabou que isso não aconteceu. Agora, na continuação, o Arthur voltou a ser o Arthur. Mas será que o Coringa realmente não surgiu nesse segundo filme? Bem, se você não quer ser encontrado num beco escuro à noite pelo verdadeiro Coringa lá das HQs, já se inscreve no canal e vem comigo ver se realmente esse filme foi tão ruim quanto as pessoas pensam, ou se elas só não entenderam. Hoje eu vou mostrar a minha visão do filme pra vocês, a minha opinião, e vamos ver se até o final do filme vocês acabam mudando de opinião e ficando como eu. Mas, de qualquer forma, espero que eu entretenha você nesse vídeo e bora conversar depois no final do vídeo, nos comentários, porque esse filme realmente foi muito, mas muito diferente. Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Mas sem mais delongas, bora lá ver se o filme realmente foi tão ruim e se as pessoas só não entenderam o Coringa 2. Bem, só avisando que esse vídeo vai estar bem repleto de spoilers, principalmente do segundo filme. Então se você não assistiu o filme ainda, eu recomendaria realmente que você não visse esse vídeo agora. Mas se você já viu o filme ou não liga para spoilers, para começar a minha análise, bora ir para as coisas, os fatos que as pessoas ou não entenderam ou realmente não gostaram. Começando pelo aspecto musical do filme. As músicas, o excesso de música, a musicalidade. Cara, tem sequências de música praticamente a cada 20 minutos do filme, o que eu, sinceramente, desde o começo, achei que era uma ideia sensacional. A maioria das pessoas achou que era uma ideia merda, porque a maioria dos brasileiros, principalmente, não gosta de musical. Mas a ideia do filme do Coringa, especificamente, ser um musical, desde o início, pra mim, eu achei que era uma ideia brilhante, porque realmente, cara, a música combina 100% com o personagem. O Coringa, principalmente das HQs, acho que ele sempre foi, inclusive, e sempre vai ser muito ligado à música e principalmente ao teatro. Porque essa é a base do personagem, ele é praticamente a encarnação da comédia e tragédia. Ele é aquilo, entendem? Ele é muito ligado a isso. De uma forma geral, é quase impossível pra mim distanciar o Coringa da música e do teatro, porque na mente dele, ele sempre tá num grande show, independente do que esteja acontecendo. Mesmo que o Coringa não tenha planos, ele tem esse aspecto de ilusório dele, de sempre achar que tá num grande show, o que ele tá fazendo é um negócio que vai abranger pras pessoas. Esse é o Coringa, entendem? Porque para o Coringa, tudo que ele faz é como se fosse uma grande apresentação. Imagine que apesar de ter os seus próprios objetivos, sempre como o mais comum, por exemplo, sendo o de corromper o Batman, né? Tornar o Batman tão cruel, tão louco quanto ele. Enquanto ele tenta percorrer esses objetivos, ele sempre se imagina, pelo menos às vezes, dependendo da versão, até tendo delírios no caso, ou imaginando mesmo, como se estivesse dentro de um grande teatro, e as pessoas à volta dele fossem os atores. O Batman normalmente é o protagonista, fazendo normalmente um grande show de comédia. E por esses aspectos, eu achei genial tanto a escolha de ser um musical em si, quanto a forma que eles implementaram as músicas, utilizando as músicas no filme de modo em que a música seja uma representação indicativa da loucura dos personagens, tanto do Arthur quanto da Harley, tendo como auge pra mim o momento lá pro final do filme, onde eles deixam implícito isso, onde eles tacam na cara de todo mundo isso.
aonde o Arthur, que já tá lá no final do filme, que já tá naquela questão de ele não querer mais ser o Coringa, fala pra Harley que ele não quer mais cantar e dançar, ele não quer isso, representando então que naquele momento ali ele realmente renegou a loucura, ele renegou de vez o seu posto como Coringa, o seu posto como mártir, o seu posto como o futuro príncipe palhaço do crime, e decidiu ser só o Arthur Fleck, o que nos leva para o segundo ponto mais odiado desse filme, que é o final, esse final completamente oposto ao final do primeiro filme. Pois se no primeiro filme, como eu disse anteriormente, o Arthur termina como o auge dele, né, no pico do que é ser o Coringa, do pico da sua loucura, de ser ali o cara que não só é um assassino, mas também é um mártir, um símbolo que motiva outras pessoas doentes a serem mais doentes ainda, a se entregarem à loucura. Aqui nesse filme é o oposto, contrariamente o oposto. Em vez de começar como o fracassado Arthur Fleck, ele já começa como o símbolo e o mártir do Coringa. E cada vez mais próximo do fim do filme, ele vai voltando a ser o Arthur lá do começo do primeiro filme, voltando a ser apenas uma pessoa normal. Ele deixa de ser completamente o lunático Coringa e se entrega, dizendo que não era um mártir ou alguém que os outros deveriam seguir. Ele era só um cara que matou 6 pessoas, porque ele tinha esse mal dentro dele. Só isso. Ele não era um grande lunático, ele não era o Coringa. Assim, finalmente se extirpando completamente do seu lugar e posto como Coringa, perdendo então seus seguidores, a sua suposta mulher e talvez até mesmo seu próprio filho, que não deixa muito claro se era uma mentira ou uma verdade dita pela Harley, que ela estava grávida, né? Pois todos esses nunca estiveram lá atrás do Arthur, e sim do Coringa, que agora já não era mais ele, e que na minha visão, na verdade, nunca foi. O que exatamente nos leva ao terceiro ponto em geral que as pessoas não gostaram desse filme, sendo esse o fato que no final, Arthur Fleck nunca foi o verdadeiro Coringa. E pra ser sincero, na minha visão, ele realmente nunca foi o verdadeiro Coringa, e pra mim sempre foi ótimo essa visão, porque desde o primeiro filme, esse suposto Coringa do Joaquin Phoenix vem sendo feito com uma origem de vítima e coitadinho, o que não faz sentido algum pra mim quando você tá falando do personagem Coringa, já que ele não é só um louco, ele não é só um doente. Não. Um doente é o cara de barro. Um doente é o espantalho. Um doente, cara, até o morcego humano é um doente. O Coringa, meus amigos, esse cara é o mal. Ele é o conceito de maldade. Ele é o caos e a anarquia encarnado em um ser. O maior exemplo do que significa ser um psicopata, ser louco, não se importar com as pessoas à volta, não se importar com ninguém, não se importar com quem ele fere, ou por que ele fere, ou quando ele fere. O Coringa dos quadrinhos não tem limite, não tem como ser um lunatiquinho que virou quem virou porque teve a vida inteira sendo tratado como vítima. O Coringa nos quadrinhos é a pessoa que teve um dia ruim, mas em vez de suportar como todo mundo faz, em vez de resistir como todas as pessoas de bem fazem, ele decidiu tacar pra merda tudo e tacar fogo no parquinho. Ele se entregou à loucura porque teve um dia ruim. E pior, ele não se sente bem sendo apenas ele o lunático. Ele tem uma compulsão extrema por fazer todos à volta dele tentarem ser como ele. Tem uma compulsão extrema por deixar todo mundo à volta dele, todo mundo que chama a atenção dele, tão maníaco quanto ele, ou pelo menos tentar. Nos quadrinhos atuais, o maior objetivo do Coringa é quebrar o Batman, porque ele sabe que no fundo, o Batman é tão louco quanto ele, mas o Batman se nega a sucumbir a essa loucura. Me digam, vocês conseguem ver o Coringa de 2018 matando um rapaz de 15 anos de idade com um pé de cabra enquanto ri da situação? Eu não consigo ver o Coringa de 2019 matar nem sequer um policial que não fez nada contra ele. Aquele Coringa do Joaquin Phoenix não é o puro mal, ele não é caos. Ele só é um cara que tem um problema de raiva praticamente. Melhor ainda, vocês conseguem ver o Coringa do Joaquin Phoenix lá de 2019 literalmente deixando a Bárbara Gordon paraplégica com um tiro na coluna, depois tirando fotos enquanto ele abusa ela e depois mandando pro pai dela pra tentar deixar o Jim Gordon tão louco quanto ele? É óbvio que não, aquele Coringa do Joaquin Phoenix não é o Coringa, ele não é o mal, ele nunca foi o Coringa. Esse é o Coringa,
o Coringa fez tudo isso que eu falei agora há pouco. Eu dei exemplos reais do que aconteceu nos quadrinhos com ele rindo. Esse cara, o Arthur Fleck, nunca foi nem deveria ter sido chamado de Coringa porque ele não é o puro mal. Ele é só um assassino comum que por acaso estava fantasiado de palhaço quando matou as pessoas. E as pessoas de Gotham, desgostosas com a situação que eles vivem na própria cidade, fizeram desse lunático um mártir. As pessoas de Gotham não, tem gente até na vida real que fez esse cara de mártir, isso é bizarro demais. Cara, ele nunca deveria ter sido e nunca quis ser verdadeiramente um mártir. Ele era só um assassino. Mas mesmo com Arthur Fleck não sendo o verdadeiro Coringa, isso não quer dizer que o verdadeiro Coringa não apareceu nos filmes. Pois nesse segundo filme, de forma majestosa pra mim, de forma brilhante, ele foi apresentado para nós, sem receber muito destaque, apenas de fundo ali, apenas observando de vez em quando, aparecendo de cantos, olhando sem foco algum na câmera. Fazendo algumas falas repentinas de vez em quando ali e aqui, o verdadeiro Coringa aparece no final do filme. Ele foi se mostrando para nós de pouquinho. Não uma vítima ou um simples doente mental. Não. Esse sim é um verdadeiro ser maligno. Um cara que apenas de se sentir um pouquinho aborrecido com outra pessoa, vai lá e mata ela. Esfaqueia ela 5 vezes na barriga. E enquanto faz isso, ele ri. Ele só fez isso para descontar uma pequena raivazinha que ele teve. E depois ele ri. Ele não fica nem um pouquinho afetado pelo que ele fez. Muito pelo contrário. Ele ri enquanto vislumbra o mal que ele fez a outra pessoa. Esse é o Coringa. Ele sente satisfação pelo que ele faz, ele não fica triste. E por fim, finalmente assume sua verdadeira identidade. Mutilando sua própria boca em um momento de êxtase, de loucura, ele marca um sorriso eterno na própria face. E assim se torna o verdadeiro Coringa. Um homem comum? Não. Um assassino comum? Não. Mas sim uma personificação física do caos e da loucura. Tão insano e tão perturbado que nem mesmo nós, os leitores que sabemos de tudo, sabemos o seu nome e a origem dele, o verdadeiro e único príncipe palhaço do crime, o verdadeiro Coringa. Mas me diz aí embaixo, vocês concordam com essa visão que eu tenho sobre esses filmes? Essa visão que se indica que, cara, esses dois filmes nunca foram sobre o verdadeiro Coringa, e sim sobre um cara, e as pessoas fizeram com que ele se vestisse de Coringa, mas não fosse o Coringa. Bora discutir aí embaixo. E cara, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim, além de estar me ajudando cada dia a chegar mais perto do meu sonho aqui dentro do YouTube, você também vai receber vídeos nerds de qualidade toda semana. Então eu espero que eu tenha te entretido e que Deus abençoe a sua vida todos os dias. Então até a próxima e muito obrigado.